Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, também a você que desde sua casa reza conosco via as redes sociais. Estamos hoje a celebrar a solenidade de Todos os Santos. Nós, no nosso Brasil, também temos santos. Nós sabemos os nomes deles. Vamos tentar lembrar? Quem é o primeiro santo brasileiro? Isso, Frei Galvão, conhecido como Frei Galvão, mas Santo Antônio de Santa Ana Galvão. É o primeiro santo brasileiro. Depois, quem mais? Santa Dulce dos Pobres, né? A última que foi canonizada. Há pouco tempo canonizada. Depois, Santa Paulina, que já foi lembrado, né? Santa Paulina. E o outro? São José de Anchieta. Estes são os 4 santos brasileiros. E nós precisamos pedir a sua intercessão. Porque se eles são brasileiros, é sinal que o brasileiro pode ser santo. Nós temos chances. Nós podemos ser santo. Não é impossível. Então lembrar que nós temos já 4 santos é uma graça, é uma glória. Ah, padre, eles viveram num outro tempo, num outro contexto, então conseguiram. Não, são santos próximos de nós. Viveram sempre nesta vida em sintonia com Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não esqueçamos dos nossos 4 santos brasileiros. E já temos uma beata, Albertina Breckenbrock, que logo, logo pode ser canonizada também. Então temos também beatos, quer dizer, servos e servas de Deus, que já são invocadas, pedindo intercessão. Por isso, irmãos e irmãs, o caminho de santidade está aberto para todos nós. Nós somos chamados à santidade. Não é uma utopia, não é apenas um sonho, não é apenas algo para depois da morte. A santidade, ela já começa a ser modelada, ela já começa aqui, nesta vida, neste mundo.
apesar de todo este mundo caótico, difícil, conturbado, barulhento, é possível nós sermos santos. A primeira leitura falava de que os santos são muitos, é uma multidão de homens, de mulheres, que já contemplam a glória de Deus, a face de Deus. Aquela bem-aventurança que nós ouvimos agora há pouco, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós estamos, amados irmãos e irmãs, neste tempo, aqui neste mundo, é um caminho purificatório. Nós estamos neste caminhar de purificação, porque nós também queremos ver a Deus, nós queremos contemplá-lo face a face. Santo e santa não é aquele que não faz nada de errado ou que não peca. Santo e santa é aquele e aquela que se esforça para viver a palavra de Deus, para testemunhar a sua fé, que vive os sacramentos, que caminha pautado sempre na palavra de Deus, que cria e estabelece esta comunhão com esta palavra, que corrige, que ensina, que educa, que nos faz ser pessoas melhores. Então, irmãos e irmãs, não tenhamos a tentação de dizer que a santidade não é para nós. É sim, ela é para nós. E nós, cada um de nós, é responsável para buscar esta santidade. Vivendo um espírito orante, tendo uma espiritualidade sempre forte. Nós temos as nossas devoções, devoção a Maria. Há pouco foi convidado para o terço dos homens, terço das mulheres, mas também novenários, nós temos as nossas devoções, que nos ajudam neste processo de santificação. Deus quer a nossa santidade, Deus trabalha para a nossa santificação. Toda vez que eu venho para a missa, aqui é um lugar privilegiado de nós buscarmos a santidade, porque nós aprendemos da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, as lições que nos educam para sermos pessoas fraternas, para sermos pessoas de mansidão, para sermos pessoas que buscam a justiça, viver a retidão, viver sempre em harmonia com Deus. Então ninguém de nós, irmãos e irmãs, que nós somos batizados, pode dizer que não quer ser santo. Isto é uma tentação a Deus. E lembremos que nós não devemos tentar a Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Porque Deus quer a tua e a minha santificação. Nós precisamos nos propor, então, a de fato acolher esta verdade que liberta, que salva, que ilumina, que impulsiona nossas ações. Então não vamos dizer, eu não sou santo mesmo, então vou aprontar de tudo. Cuidado. Esse tipo de pensamento é uma tentação a Deus. Você está usando um pensamento do tentador. E isto, Deus abomina. Abomina em nós essa atitude. Tenhamos então uma atitude sensata, como nós recordamos estes 4 santos brasileiros. Viveram numa simplicidade, todos eles sofreram muito. Quem diz que para ser santo não tem que passar pelo crivo do sofrimento? Ninguém de nós está isento de sofrer. O sofrimento nos faz crescer, o sofrimento amadurece, o sofrimento faz parte da nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs,
não tenhamos medo de querer ser santo, porque esta também é a vontade de Deus para nós. Ele nos deixou os seus ensinamentos, mandamentos, justamente para isso. E hoje, as bem-aventuranças são para nós a carteirinha, a nossa carteirinha de cristãos. Bem-aventurado. O Papa Francisco vai dizer que bem-aventurado já é sinônimo de santidade, já é sinônimo de ser santo, porque expressa que a pessoa fiel a Deus e que vive a sua palavra alcança na doação de si mesma a verdadeira felicidade. Bem-aventurado, bem-aventurada, traduzindo em outras palavras, é felizes daqueles que vivem sendo misericordiosos, que vivem promovendo a paz. Felizes somos nós, se nós acolhermos a verdade revelada por Jesus Cristo. Felizes seremos se nós praticarmos esta palavra, vivermos os mandamentos, vivermos os sacramentos, sobretudo o sacramento da reconciliação, da confissão. Confessar nossos pecados é uma graça, a graça de Deus que é derramada sobre nós. Nós experienciamos no sacramento da confissão a misericórdia. Nós não ouvimos o julgamento de Deus, mas nós experienciamos a sua infinita misericórdia, que nos perdoa, que nos ama, e é a partir daí que Ele nos santifica. Felizes aqueles que buscam a pureza de coração, não tem malícias. Nós somos, às vezes, muito maliciosos. Nós temos que nos controlar. Nós precisamos pedir esta graça ao Senhor, para não sermos também estes que enveredam para estes caminhos. O salmista ajudava a nos rezar nesse sentido. Por isso, vamos prestar atenção nesta palavra que hoje nos traz esse incentivo. Nós podemos ser santos, não por nossas forças e méritos, mas pela graça de Deus, porque a santidade também é um dom de Deus. Ele nos santifica, Ele quer nos purificar, Ele deseja que nós também enveredemos para este caminho. Ser santo, ser santa, não é ser uma pessoa apenas extraordinária, mas é viver a extraordinariedade nas coisas corriqueiras. Fazer tudo extraordinariamente bem. Porque é isto que nós precisamos fazer. Por isso, irmãos e irmãs, a santidade, ela é este dom de amor de Deus. E nós precisamos dar esta resposta a esta iniciativa de Deus. Deus é santo. No Antigo Testamento, se formos olhar todo o Antigo Testamento, nós vamos perceber que nenhuma outra criatura era possível dizer que poderia ser santo, a não ser o próprio Deus, o Criador, o Mentor. Só Deus era santo no Antigo Testamento. Mas a partir de Jesus Cristo, Deus quis compartilhar a sua santidade com aqueles que iriam aderir a Deus através do Filho Jesus Cristo. Por isso nós, a partir do batismo, somos feitos filhos no Filho. E filhos no Filho também chamados a sempre mais e mais permitir que esta santidade cresça também em nós. Santos são pessoas como nós, que ainda hoje vivem a santidade de Deus pelo testemunho de sua fé, a fidelidade ao projeto de Jesus Cristo,
Homens e mulheres, o que eles nos ensinam? A lutar para sermos justos, pacificadores, não com espírito de grandeza, mas com espírito de pequenez, compassivos. Também nós buscar a purificação do coração, vivendo estas bem-aventuranças que hoje nos são propostas no Evangelho. Portanto, irmãos e irmãs, almejar a santidade é trilhar este caminho que o Senhor nos propõe, um caminho de conversão, um caminho de purificação. Mas, irmãos e irmãs, deixemos ressoar esta pergunta nesta semana. Se nós não pararmos ao menos 5 minutos todos os dias para uma oração pessoal ou para uma escuta atenta da palavra de Deus, nós poderemos ver frutos de santidade? Eu quero ser santo. Mas tem sintonia com a palavra de Deus? Reza todo dia? Se não fizermos estes atos, nós não conseguiremos atingir a plenitude e a felicidade eterna. Porque felicidade eterna é uma bem-aventurança. Bem-aventurado, feliz, afortunado é você. É rico você que pratica a justiça, o amor fraterno, que é misericordioso, que pratica aquilo que o Senhor propõe para nós. Então hoje, irmãos e irmãs, acolhamos mais uma vez este forte apelo do Senhor, que Ele nos faz à santidade, e que os santos e santas de Deus, que já estão contemplando o Senhor, face a face, intercedam por todos nós, assim seja.